Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais. A galerinha aí do 8º ano. É muito bom, né, Billy? A galera do 8º ano era para tipo revezar, pô, acordar tarde, né? O pessoal do 6º ano acorda tudo cedinho, madrugando. É para fazer um rodízio aí. Tô brincando, gente. Vocês são mais velhos, têm mais preferência, né? É sempre assim na escola. E não vai deixar de ser assim na TV também, né? Pessoal sempre da série maior, né? Tem mais privilégios. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos começar aí, dar o pontapé inicial à nossa aula de hoje. Como vocês sabem, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática para as aulas digitais. E falando em aula digital, você sabe que a nossa aula, o nosso sistema de aula, é um sistema de aula digital, onde você pode aí acompanhar nossas aulas através da TV, do celular ou do computador, certo? Então, você tem essas três opções aí de assistir a nossa aula, tá? O principal é através do celular, através do nosso app, do nosso aplicativo, onde lá você vai poder participar do chat ao vivo aqui com a gente, certo? Então, Billy vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera do seu celular e coloca no QR Code do teu sistema operacional, está aparecendo 2 aí na tua tela, certo? Ou o Android ou o iOS, certo? E aí você vai ser direcionado lá para a sua loja de aplicativo. Lá você vai fazer o download do seu aplicativo e quando você fizer o download vai pedir aí o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Pessoal, é bastante importante que você faça o download aí do aplicativo e participe ao vivo da aula aqui com a gente. Como eu sempre falo, é através desse aplicativo que você deixa de ter aí uma videoaula e passa a ter uma aula digital. É através da interação de vocês aqui no nosso chat que a gente fica interagindo e também fica bastante feliz com cada comentário e a participação de vocês, certo? Então, fala com a gente aí no chat, manda teu nome, manda a escola regular aí que você faz parte, suas dúvidas também é de grande valia para a gente, certo? Outro ponto bastante importante que eu amo de paixão é o nosso canal no YouTube. Lá tem todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Lá você pode assistir a aula, pausar, acelerar, fazer o que você quiser, assistir a hora que você quiser também, certo? Então, não deixa de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, não deixa de instalar o aplicativo e se você já é inscrito e já tem o app aí instalado, compartilhe com os seus amigos de sala, com a galerinha aí do seu colégio inteiro, tá? Fala para a gestora aí, para ela colocar lá nos grupos, tá? Essas aulas, esse aplicativo, o canal no YouTube, para que você possa ter mais ferramentas aí ao seu dispor, para que você possa construir aí o seu conhecimento e evoluir, certo? Em relação ao seu aprendizado, tá bom? Quem está me acompanhando aqui hoje é a minha coordenadora, Celi Negromonte, tá? Eu amo esse sobrenome, bicho. Eu acho que eu vou colocar no próximo filho. Vou passar a palavrinha para ela. Ela vai dar as boas-vindas aí para vocês. E a gente vai começar a nossa aula de hoje. Olá, gente. Um bom dia. Uma aula de matemática começando agora. Mais uma aula bem bacana. Pedro é um professor que eu invejo vocês, tá? Queria ter um professor como Pedro, e aí eu ia amar ainda mais matemática, tá? É interessante que vocês peguem o lápis, caderno, a caneta, seja lá o que for para escrever, e façam as anotações. Se tiver dúvida, anota aí, pergunta aqui no chat, que aí o professor Pedro vai tirar as dúvidas de vocês, tá? Boa aula pra gente, tá? Porque eu estou aprendendo muito com o Pedro. Muito obrigado, Celi. Então vamos embora, vamos começar a nossa aula de hoje. E sempre aquele aviso importante, né? A gente sempre começa aqui um conhecimento vindo aí de um gancho, certo? Das aulas passadas, tá bom? Então, a gente vai começar um assunto hoje, certo? Que esse assunto é um conteúdo que você já vivencia
desde o sexto ano, sendo que esses assuntos, né, que são assuntos aí principais, a gente vai passando e a cada série a gente vai elevando um pouco mais o nível. Então, quando você estava lá no sexto ano, você vê esse assunto de uma forma. Já no sétimo ano, você viu a mesma coisa que você viu no sexto, um negocinho a mais no sétimo. E assim sucessivamente, certo? Então, pode notar que através do conhecimento que é adquirido, a gente vai colocando outros pontos a serem observados que a gente vai tratar aqui hoje, tá? A gente vem falando aí da ideia de potenciação, fizemos todo um aparato aí da potenciação, a gente fez aí a ideia da definição da potenciação, que é através da multiplicação aí de termos iguais, certo? De números iguais. Quando a gente multiplica eles, a gente pode enxugar e colocar eles em forma de uma potência. Vimos aí várias outras regras decorrentes dessa potência, tá? Quando a base e o expoente é 0 ou 1, a gente viu aí a questão do expoente negativo. Você pode notar que no ano anterior, lá no sétimo ano, você não via essa questão aí da potenciação dessa forma. Já vemos aqui no oitavo ano com algo a mais. E a mesma coisa a gente vai ver para o assunto de radiciação, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de hoje, certo? Então, observe que essa questão aí da radiciação, ela está totalmente ligada também à potenciação, certo? Então, vou pedir para a Billy deixar aí a tela bem grandona, para a gente falar um pouco do surgimento aí dessa questão da radiciação, beleza? Então, primeiro, a gente vai falar da raiz que está ligada àquela que você estudou lá no sexto ano, tá? Que é a raiz quadrada. Então, a gente sempre gosta de mostrar aí de onde foi que surgiu esses números e esses termos, tá? Para que o entendimento seja dado de uma melhor forma para você. Então, eu tenho aqui, ó, que a raiz quadrada, ela surgiu do quadrado, tá? Então, o assunto é radiciação, mas às vezes o aluno nem fala esse nome, né? Então, ele fala, é só raiz quadrada, raiz quadrada. Mas a gente tem outras raízes que a gente vai ver na aula de hoje também. Então, o nome raiz quadrada, ele veio através do quadrado, certo? O que é que a gente sabe do quadrado? A gente sabe que o quadrado é um polígono que possui 4 lados e esses 4 lados, eles têm a mesma medida. Todos os lados, eles são iguais. Então, se eu digo aí que eu tenho um quadrado de lado 3 metros, todos os 4 lados, eles medem 3 metros. Então, se eu digo aqui que esse quadrado, ele tem lado 5 metros, todos os 4 lados, eles têm 5 metros. E como é que eu faço para calcular a área desse quadrado? Para calcular a área de um retângulo, é só você multiplicar a base pela altura, certo? E você sabe que o quadrado, ele é um retângulo, certo? Então, para você encontrar a área desse quadrado, você multiplica a base pela altura. Mas como a gente tem aqui um quadrado em que todos os lados são iguais, temos que a base, ela é igual à altura, certo? Então, para encontrar a área desse quadrado aqui, basta a gente multiplicar o 5 vezes o 5, que é igual a 5 elevado ao quadrado. Já estamos ligando a potenciação, tá? 5 vezes 5 é igual a 5 elevado ao quadrado. Eu estou repetindo 5 quantas vezes? 2 vezes. E 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, eu tenho que a área desse quadrado aí, ela é igual a 25, certo? Metros quadrados, beleza? Pô, Pedro, mas o assunto é radiciação. Tu está falando aí de potenciação. Mas observa o seguinte, imagina se eu perguntasse aí o caminho contrário. Se eu dissesse o seguinte, ó, a área desse quadrado é 25 metros quadrados. Quanto mede o lado desse quadrado? Você ia pensar em um número que multiplicado por ele mesmo ia dar quanto? 25. Então, esse pensar num número que multiplicado por ele mesmo dá igual a 25 é o que a gente chama de raiz quadrada. A raiz quadrada de 25, ela é igual a 5, certo? Por que a raiz quadrada de 5 ela é igual a 5? Porque 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, é igual a 25.
5. Então, você pode notar que a radiciação ela está totalmente ligada à ideia da potenciação, certo? Então, quando eu tenho aí essa ideia da raiz quadrada, é porque eu preciso pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dê o valor que está aqui dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 25, ela é igual a 5, porque 5 vezes 5 é o próprio 25, beleza? Então, a definição de radiciação ela é essa. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Nesse caso aqui, a gente fez 5 ao quadrado igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. É a operação inversa, é o caminho inverso, certo? Do mesmo jeito que a gente, quando está resolvendo uma equação, a gente verifica que a operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da multiplicação é a divisão e vice-versa, certo? Então, a operação inversa aí da potenciação é a radiciação, certo? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Quero saber quanto é aí a raiz quadrada de 4. Então, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, você precisa procurar um número que, multiplicado aí por ele mesmo, dê o valor que está dentro da raiz quadrada, certo? Próximo exemplo aí, ó. Raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é igual a 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é igual a 81, certo? Então, essa é a ideia aí da raiz quadrada. É um número que, multiplicado por ele mesmo, deu o valor que está ali dentro, certo? E aí a gente tem várias raízes quadradas, beleza? Raiz cúbica, a gente viu de raiz quadrada, agora a raiz cúbica, certo? Ó, se a raiz quadrada ela veio de um quadrado, a raiz cúbica ela veio de um cubo, certo? E você pode notar que o cubo ele tem 3 dimensões. Lá no quadrado ele tinha 2, né? O comprimento e a largura. Já no cubo a gente tem uma figura tridimensional, que possui aí 3 dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. E no cubo, assim como no dado, assim como no dado e no quadrado, né? O cubo ele tem aí todas as faces, né, iguais, tá? Que a turma chama muito de dado, né, um cubo. E se todos os polígonos que formam aí o cubo são iguais, né, tem a mesma medida, as arestas também. Então, cada ladinho desse aí, ele tem que ter a mesma medida. Se eu digo que o lado desse cubo aí, ele é igual a 2 centímetros, todos os lados, todos os 12 lados aí desse cubo, ele também possui 2 centímetros, certo? Para você calcular o volume de um cubo ou um volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar aí as 3 dimensões, certo? O comprimento, a largura e a altura. Como o dado, né, como o cubo, ele tem aí todos os lados iguais, e como o cubo ele é um paralelepípedo, você vai multiplicar aí também as 3 dimensões, sendo que essas 3 dimensões ela tem a mesma medida. Então, para calcular o volume, a gente tem aí 2 vezes 2 vezes 2. Eu coloquei quantos 2 aí um do lado do outro? 3. Então, eu tenho aí, ó, 2 elevado ao cubo, certo? Como é que eu resolvo 2 elevado ao cubo? Já coloquei aqui, né? Você vai multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 8. 8 centímetros cúbicos, certo? Então, esse aí é o volume do cubo. E o caminho inverso é a raiz cúbica. Ó, 2 elevado ao cubo é igual a 8, então a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Outra observação importante, pode notar que agora aqui, ó, apareceu o número 3. E na raiz quadrada não tinha número nenhum. O que é que isso significa? Significa dizer que na raiz quadrada não vai aparecer nenhum número aqui. Mas a gente sabe que intrinsecamente lá tem um número 2. Certo? Então, raiz quadrada, o número aqui é 2.
raiz cúbica, o númerozinho que aparece aqui é igual a 3, e você precisa procurar um número agora na raiz cúbica que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê igual ao valorzinho que está aqui dentro, certo? Então, falamos aí da ideia de raiz. Falamos aí da ideia da raiz cúbica e da raiz quadrada. Agora observe o seguinte, ó, coloquei aí duas raízes cúbicas, tá? Raiz cúbica de 8 e coloquei a raiz cúbica de 216. Pode notar que eu preciso procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê o valor que está dentro da raiz. Então eu tenho aqui, ó, que a raiz cúbica de 8 é 2, a gente já viu, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E a raiz cúbica de 216 é igual a 6, tá? Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36 e 36 vezes 6 é 216. Então, pode notar que na raiz cúbica a gente precisa procurar um número que vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, certo? Um erro comum do pessoal aí é pegar o valor que está dentro da raiz e dividir por 3 para achar a raiz cúbica e dividir por 2 para achar a raiz quadrada. Isso está errado, certo? Se você pegar aí, por exemplo, o 216 e dividir por 3, não vai dar igual a 6, certo? Vai dar igual a 72, beleza? E se você multiplicar 72 vezes 72 vezes 72, vai dar um número gigante, tá bom? Então, sempre pense nessa ideia aí da radiciação, na operação inversa da potenciação e não confunda essa questão de multiplicar os valores ou dividir, tá joia? Vamos lá, vamos para a definição agora de radiciação. Falamos da raiz quadrada, falamos da raiz cúbica, mas não existe só essas raízes, certo? Existem aí infinitas raízes, beleza? Então eu tenho aqui, ó, primeiro, essa é a estrutura de uma radiciação, tá? Você tem aí o símbolo da raiz e tem 3 letrinhas que são indicadas por números, tá? Eu tenho a letrinha N, a letrinha A e a letrinha B, certo? O que é que significa cada uma dessas letras? Então vamos lá, ó. A letrinha A, que é a mais importante, né? Ela é chamada de radicando, ou seja, o valorzinho que está dentro da raiz é chamado de radicando. Já esse Nzinho que está aparecendo aí, ele é chamado de índice, certo? Então esse Nzinho aí é chamado de índice da raiz. E é aí onde a gente coloca a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta e assim por diante. Lembra da potência lá do expoente da potenciação? Como é que a gente fala lá esses expoentes? Quando é 2, é 2 elevado ao quadrado. Quando é 3, é 5, por exemplo, elevado ao cubo. E de 4 em diante, a gente fala quarto, quinto, certo? Então, é 3 elevado à quarta potência, 10 elevado à sétima potência. A mesma coisa para a raiz, tá? Quando o índice é 2 aqui, é a raiz quadrada. Quando o índice é 3, é a raiz cúbica. E de 4 em diante, você fala quarto, quinto, raiz quinta, raiz sexta, raiz décima e assim por diante. Joia? E B, esse valorzinho daqui, é a raiz, ou seja, é o resultado, certo? Da expressão que você vai calcular aqui. Então, calculou, você encontra aí a raiz. Por exemplo, eu coloquei lá aqui, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, quem é o radicando? 8. Quem é o índice? 3. E quem é a raiz é o número 2, certo? E a gente tem o símbolo, né? O símbolo da raiz, que é chamado aí de radical, certo? Aí, ó, depois disso, a gente já consegue encontrar aí radicais com índices maiores do que 3. Observe esse exemplo aqui, ó. Eu quero saber quanto é a raiz cúbica de 125. Então, eu tenho que 125 é o radicando, o 3 é o índice, então eu preciso procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, de acordo com o número do índice,
vai ser igual a 125. Que número é esse? 5. Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Belezinha? Outro ponto bastante importante, o inverso, certo? Não é verdadeiro. Como assim, Pedro? O inverso não é verdadeiro. Ó, eu tenho aqui, ó, 3 vezes, eu tenho aqui 5 vezes 5 vezes 5. Eu repeti aí, certo? Esse valorzinho aqui, ó, do 5, 3 vezes. Então, eu tenho 5 elevado ao cubo. Se eu inverter isso aqui, dá outro valor, certo? Se eu repetir aqui o 3 5 vezes, eu vou ter 3 elevado à quinta, certo? Que vai dar outro valor, beleza? Certo? Então, não se confunda aí na ordem das expressões, tá? Outro ponto que eu coloquei ali, ó, é a raiz, como é que eu leio isso aí? Raiz quarta de 16. O radicando é 16, o índice ele é igual a 4, certo? Então, eu preciso pensar aqui agora em um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar igual a 16, certo? Aí o pessoal pode pensar assim, ó, ah, Pedro, eu vou dividir aí 16 por 4. Então, 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, você precisa multiplicar o 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, certo? Só na primeira multiplicação que você fizer, já vai dar o 16, tá? 4 vezes 4 é 16, tá? Então, não faça essa questão aí da divisão, tá bom? Então, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é igual a 8, e 8 vezes 2 é igual a 16, certo? Então, a gente tem aí essa parte da definição, tá? Referente à ideia aí da potenciação quando a gente fala da operação inversa, certo? Celio, cadê o pessoal aí do 8º ano? Estão falando alguma coisa aí? Estão atentos à aula, Pedro. Show de bola. E lembrando, como eu falei, né, que vocês são beneficiados aí, porque é a aula mais tarde, né, Celio? Então já dá tempo aí de fazer tudo, se organizar, acordar, tomar o café da manhã, jogar bola, dá tempo de fazer tudo, certo? Então, essa foi a nossa aula aí, pessoal, referente à radiciação, certo? Não se esqueça dessa parte aí da definição, tá? Na próxima aula, a gente vai explicar para você por que não existe a raiz quadrada de um número negativo, tá? Ó, imagina aí que eu tenho a raiz quadrada de menos 9. Como é que eu faço para resolver a raiz quadrada de menos 9? Como é que eu faço para resolver a raiz quadrada de qualquer número? Certo? Eu preciso pegar esse número e multiplicar por ele mesmo, tá? Por exemplo, a raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. A raiz quadrada de 100 é quanto? É 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Beleza? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá igual a menos 9? Certo? A gente vai mostrar isso aí na nossa próxima aula, tá bom? Vou passar aqui para a Celi, para ela se despedir aí de vocês e a gente se encontrar na nossa próxima aula. Pois é, gente. Como vocês sabem, essa aula fica lá no canal Educa Recife, no YouTube. Então, vai lá na playlist, dá uma olhada, revejam essas aulas e as outras aulas, para que não fique com nenhuma dúvida, tá? Então, é interessante vocês reverem as aulas. Vai lá na playlist, tem a série que vocês estudam, né, o ano, então a turma do 8º ano. Isso não impede vocês de revisitarem alguns conteúdos que foram trabalhados lá no 7º ano, tá? Então, estuda, anota as dúvidas, faz as anotações. Se tiver alguma questão, na próxima aula vocês podem trazer aqui para o professor, tá? Um abraço enorme para vocês e matemática é show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Celi, pela companhia. Um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.